Bom, então pessoal, veja bem. Deixa só eu falar, por favor. Olha só. Nessas duas sessões que eu quero discutir com vocês aqui hoje, a primeira ensina você a reconhecer onde que o gráfico de uma função é crescente e onde que ele é crescente. Aí, depois disso, a segunda ensina você a encontrar pontos de máximo e pontos de mínimo. Você tem condições também de descobrir em que momento que a concavidade do gráfico vai ficar com a boca voltada para baixo, em que momento que ela vai ficar com a boca voltada para cima. E tudo isso são informações que você vai retirar da derivada. Então, é o sinal da derivada, ou então é o sinal da segunda derivada que vai dar a você esse tipo de informações. Então, veja bem aqui. Primeira coisa, vamos entender. Eu quero que vocês entendam mesmo, hein? O que é... como é que eu descubro onde que uma função é crescente e onde que ela é decrescente? Veja bem. Primeira coisa, o que é uma função crescente, o que é uma função decrescente? Intuitivamente a gente tem uma ideia de o que é uma função crescente, né? Só que você poderia olhar para isso aqui, por exemplo, e achar que isso aqui é uma função crescente, porque se você andar da direita para a esquerda aqui, ó, você vai subir, 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 aí você fala, ela é crescente. Não. Esse conceito de crescente ou decrescente é sempre você andando da esquerda para a direita. Eu digo que uma função é crescente se ela tem esse aspecto aqui. Se, aqui eu estou colocando com palavras, ó, para qualquer que seja dois valores, quaisquer dois valores que você pegar no intervalo AB, então esse x1 e esse x2 aqui, você pode colocar ele em qualquer lugar aqui. Eu teria o x1 em um lugar, o x2 aqui, ou então qualquer combinação, né? x1, x2, com o x1 menor do que x2. Eu esqueci de colocar aqui. Você pega qualquer x1, x2, aqui tem uma pequena observação, x1 menor do que x2, ou seja, o x1 está à esquerda do x2. Então, a imagem do x1 é menor do que a imagem do x2. A imagem do x1 você vai subir aqui até o gráfico da função, e daqui você vai na direção do eixo y. Vamos supor que o eixo y esteja de cá. Então, você vai ter aqui o f de x1 estaria aqui, e o x2 você sobe até o gráfico, e aí você tem aqui do lado de cá, o f de x2 você estaria com ele aqui, f de x2 ali, e f de x1 aqui. O f de x1 está abaixo do f de x2. Todas as vezes que isso acontecer, não importando o lugar onde esse x1 e esse x2 esteja, mas apenas que o x1 esteja à esquerda do x2, se isso aqui acontecer, né, o f de x1 for menor do que o f de x2, aí você diz que a função é uma função crescente. Né? Esse é o conceito mais não sei se a palavra primitiva se adequa aqui, se cabe aqui, mas seria o conceito primário, né? Função é crescente, independente de derivada ou não. É isso, dados dois valores, um menor do que o outro, a imagem do primeiro é menor do que a imagem do segundo. Essa desigualdade é mantida. Você pode dizer, inclusive assim, ó, quando a função é decrescente, se você tiver uma desigualdade, se você aplicar a função do lado esquerdo e do lado direito, mantém a desigualdade. E aí eu coloquei aqui como uma outra caracterização. Você pode caracterizar crescente, a função ser crescente, de uma outra maneira. Você olha aqui para a inclinação da reta tangente. Em qualquer ponto que você pegar aqui, essa reta tangente aqui ela vai ter uma característica. Em qualquer lugar, a reta tangente vai ter o que de característica, sabem dizer? Exatamente, a inclinação ela é positiva. Mas a inclinação da reta tangente não é a derivada? Não é a derivada, inclusive nós fizemos dois exercícios ontem sobre isso. Então, você pode notar que no caso de função crescente, uma outra forma de você caracterizar ela é assim, ó. F é crescente no intervalo AB, e na verdade
Isso aqui é uma equivalência. E você tem exercícios aí na lista que vai pedir justamente para você mostrar isso aqui. Eu já vou antecipar aqui e eu vou dizer para você o seguinte, que uma função é crescente no intervalo AB se, somente se f' de x é maior do que zero para todo, esse azinho de cabeça para baixo, você lê para todo, ou então você lê qualquer que seja, o x pertencente ao intervalo AB. Ok? Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que a inclinação da reta tangente, ela é positiva, que a reta tangente tem esse aspecto aqui. Então, se acontecer isso, a função vai ser crescente. E no caso da função decrescente, acontece de forma semelhante. Então, aqui eu já coloquei aqui uma forma diferente de escrever, ao invés de escrever com palavras, eu estou escrevendo com símbolos, né? Eu digo que uma função é decrescente se eu tomar dois valores quaisquer ordenados, né? O x1 menor do que o x2. Aquele A invertido ali, qualquer que seja. qualquer que seja. Qualquer que seja. Isso aqui significa qualquer que seja ou para tudo, né? Você pode ler assim, para todo, ou você pode ler qualquer que seja. Qualquer que seja. Pode ler para todo x pertencente a B, ou então qualquer que seja x pertencente a B. Então, voltando aqui, eu tenho de novo qualquer que seja aparecendo aqui, ó. Eu digo que uma função é decrescente se acontecer isso. Dados dois valores quaisquer, né, tem uma ordem, o x1 menor do que o x2. Aí você pode escolher o lugar onde você coloca o x1 e o x2. Desde que o seu x1 seja menor do que o seu x2. Eu vou dizer que ela é decrescente, se a imagem do x1 for maior do que a imagem do x2. Gente, isso aqui é o tipo de coisa que você não precisa de ter isso aqui muito... Você faz um rabisco, não precisa ter muito desenhado, né? Você faz um rabisco na hora e descobre essa relação. Aqui, por exemplo, você vê que a imagem do x2 fica abaixo da imagem do x1. Olha onde é que está a imagem do x1, está lá em cima. Ó. Quando acontecer isso, você diz que a função é uma função crescente. De novo, falei errado. É decrescente. Da esquerda para a direita, você decresce. Você poderia até olhar isso aqui da esquerda para a direita aqui. Isso aqui funcionaria como, sei lá, um tipo de escorregadorzinho, né? E aí já da esquerda para a direita você teria uma coisa subindo aqui, né? Ali não está invertido não, x1 é menor que x2. x1 menor do que x2. Seria maior? Aqui está x1 menor do que x2. Aqui, ó, x1 menor que x2, ó. O f de x1 que está acima, né? O f de x1 é maior do que o f de x2, ó. Ok? E do lado de cá seria uma coisa mais ou menos assim. Vou colocar ele suando um pouquinho, né? Bom, ele estaria aqui subindo. Então essa aqui é função crescente, né? Função decrescente. E crescente ou decrescente, ela depende do intervalo. Porque não tem como você falar assim. É lógico que existe função que é só crescente. Uma reta, por exemplo, y igual a 2x, ela é sempre crescente. Y igual a menos 3x, é sempre decrescente. Só que a maior parte das vezes você vai encontrar funções que tem lugar que ela é crescente, tem lugar que ela é decrescente. Não é? E aí nós podemos usar essa ideia aqui para descobrir que lugar que é isso, que isso acontece. Por exemplo, vamos pegar aqui um trinômio de segundo grau, uma função, né, cuja lei de associação é um polinômio de segundo grau. Então, por exemplo, vamos colocar aqui exemplos. Eu pego uma função qualquer aqui, A. Vamos pegar assim, f de x igual a menos 3x² mais 5x mais 2. Eu quero olhar para essa função aqui e quero descobrir o seguinte, em que momento que essa função é crescente e em que momento que ela é decrescente.
Bom, como nós vimos... esqueci de escrever aqui a outra caracterização, né? Então, voltando aqui um pouquinho. Uma outra caracterização aqui é com relação à reta tangente. Em qualquer ponto que você pegar aqui e for olhar para a reta tangente, você verá que essa reta tangente, ela tem inclinação negativa. E a inclinação da reta tangente é a derivada, ok? E na verdade eu tenho aqui uma equivalência. É exercício você mostrar que vale, né, nos dois sentidos. E isso aí eu já vou adiantar para você aqui. Eu vou dizer o seguinte, que f é decrescente nesse intervalo AB. Tem pincel, está sem tinta. Isso aqui é a mesma coisa, é equivalente a dizer que a derivada da função é negativa para todo x pertencente ao intervalo AB. Ok? Então, se a derivada for negativa, decrescente. Se a derivada for positiva, crescente. Se na ordem está investindo x1 menor que x2. O x1 está à esquerda do x2. Agora a imagem do x1 está acima da imagem do x2. Ok? Então aqui, por exemplo, eu pergunto, onde é que essa função aqui é crescente? Muito bem, então vamos olhar então para a derivada, porque quem vai me dizer onde que a função é crescente ou decrescente é a função derivada. A função derivada aqui vai ficar assim, menos 6x mais 5. Você se lembra de ter, lá no primeiro ano, estudado sinais de função? E aí, em algum momento, você perguntou assim, mas para que raio serve estudar sinal de função? Do que você vai utilizar sinais de função na sua vida? Vai utilizar no cálculo, né? Porque quando você vai fazer o esboço disso aqui, você precisa saber onde é que isso aqui é positivo e onde é que isso aqui é negativo. Aí você sabe que o gráfico disso aqui é uma reta. E é uma reta decrescente, porque o coeficiente do x é negativo. Então ela é uma reta assim, né? Desse jeito. Eu preciso descobrir que ponto que é esse aqui. Porque à esquerda desse ponto, a imagem ela é positiva. Então nesse lugar aqui a minha função será crescente. E à direita desse pontinho aqui, a imagem aqui já será negativa. Então à direita desse pontinho, a minha função será decrescente. Então eu preciso descobrir que ponto que é esse. Mas esse ponto é o que nós chamamos de zero da função. Para você descobrir o zero da função, você tem que descobrir quando que essa expressão aqui será zero. Então é só você pegar assim, ó, quando é que menos 6x mais 5 será igual a zero? Aí você vai passar o 5 para cá, o 6 dividindo, e você vai achar que isso vai acontecer nos 5/6. Então quer dizer, não, mais. Porque vai passar para cá, vai ficar menos 5, né? Aí menos 6, menos 5, vai ficar só positivo. Então esse número aqui é os 5/6. Então você tem a seguinte informação. A sua função é crescente à esquerda de 5/6. Você pode até colocar aqui um desenho sem essa reta aí, só para você analisar isso, ó. Aqui teria os 5/6 e aqui do lado esquerdo a sua função vai crescer. Do lado direito, como o sinal é negativo, ou a imagem é negativa, a função é decrescente. Se você fizer o esboço do gráfico dessa função, além daquela informação que nós já tínhamos antes, né? O que nós tínhamos antes de informação? Eu falei para você, olha o C, o B e o A. Se você for olhar para o gráfico dessa função, você vai ter as seguintes informações. Primeiro, ela cruza com o eixo Y no 2. Então aqui no 2, aqui vamos colocar o 2 bem aqui, ó, 2. Porque o C vale 2. O B vale 5. Então se o B vale 5, ele cruza com o eixo Y na parte crescente da parábola. Depois a concavidade é para baixo. Então ela vai fazer assim, ó. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. E você acabou de descobrir aqui que é no 5/6 o lugar onde você tem a mudança de crescente para decrescente. É onde fica o vértice da parábola. O vértice da parábola aqui está o 5/6. A parábola ela vai crescer
do lado esquerdo aqui até chegar no 5/6. Do 5/6 para a direita ela vai decrescer. Essa foi a informação que você obteve a partir desse exercício. Ok? Mas isso aqui nós podemos nos libertar de parábolas. Eu posso trabalhar com outras funções e tirar conclusões semelhantes. Pois não? O zero? Não, o número zero aqui? Não, ele não é importante aqui. Se você colocar, não vai ter problema nenhum. Mas ele não é importante. Porque nada acontece à esquerda e à direita do zero. Acontece à esquerda e à direita dos 5/6. Porque é onde a função deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. Tá bom? Eu não estou muito inspirado hoje, deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu vou colocar um outro exemplo aqui para minha conta aqui, ó. B. Vamos pensar nessa função aqui, f de x igual a x ao cubo menos 2x menos 3x, vai. É isso. Vamos fazer essa mesma análise para essa função aqui agora. Eu quero descobrir quando essa função é crescente, quando essa função é decrescente. Eu não sei se vocês repararam, mas olhando para cá, quer ver? Volta para cá comigo aqui. Se você tem a função crescente do lado esquerdo de 5/6, você tem a função decrescente do lado direito de 5/6, o que o 5/6 é? O que o 5... Vou começar de novo aqui. O que o 5/6 é? Ele é um ponto que gera maior imagem, ou seja, ele é um ponto de máximo, ou ele é um ponto de mínimo, ele é aquele ponto que gera a menor imagem? Máxima, né? Inclusive isso aqui é o que na sessão seguinte vocês conhecerão como o primeiro teste da derivada. Ele olha para a derivada primeira e aí você descobre que tem um ponto de máximo no 5/6, olhando que à esquerda do 5/6 a função é crescente, à direita do 5/6 ela é decrescente. Está implícito aqui que eu estou falando de funções contínuas, tá? Então aqui você vai ter condições também de descobrir isso. Onde a função é crescente, onde ela é decrescente, e de quebra você também vai descobrir onde que estão os pontos de máximo e de mínimo. Esses pontos que serão chamados de pontos críticos daqui a pouquinho, nessa aula de hoje mesmo. Então, primeira coisa, eu quero saber onde é que a função é crescente, onde é que a função é decrescente. Eu vou analisar a derivada. A derivada dessa função dá 3x² menos 3, não é assim? Agora, eu preciso achar o zero dessa função, porque eu quero estudar o sinal dessa função. Para eu achar o zero dessa função, eu vou descobrir quando é que 3x² menos 3 será igual a zero. Bom, isso é fácil, não é verdade? Eu passo 3 para cá, vai ficar assim, 3x² igual a 3, aí você pode passar o 3 dividindo, vai ficar x ao quadrado igual a 1, então o x pode ser ou mais ou menos a raiz de 1, que dá 1. Então veja bem, quer dizer o seguinte, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho dois valores que anulam a derivada. Eu tenho aqui o valor menos 1 e tenho para o lado de cá o valor mais 1. Desses são os valores da derivada. Agora eu preciso saber o seguinte, à esquerda a função é crescente ou decrescente? À direita, entre menos 1 e mais 1 é crescente ou decrescente? Então vamos ver. Para isso eu preciso estudar o sinal dessa função. O que você encontrou aqui foram apenas as raízes. Se você olhar bem, são duas raízes. Tem uma raiz lá no mais 1
no menos 1 e no mais 1, aqui ó, no menos 1 e no mais 1, a concavidade da parábola é voltada para cima, então o aspecto dela vai ser uma coisa assim. E aí você tem do lado de cá, do lado esquerdo aqui, você tem aqui é positivo, a imagem é positiva, aqui a imagem é negativa, e aqui a imagem é positiva. Então com base nisso aqui eu sei que do lado esquerdo aqui a função, já que o sinal é positivo, a função é crescente. Aqui entre o menos 1 e o mais 1, a função é decrescente. E do 1 para a direita, a função volta a ser crescente. Então veja, aqui à esquerda do menos 1, eu tenho aqui que a minha função cresce, porque o sinal da... Isso aqui é o f', né? O gráfico da f'. O sinal da derivada é positivo. Entre o menos 1 e mais 1, ela vai decrescer. E depois, do mais 1 para frente, ela vai crescer. Então isso quer dizer, olhando essa questão de ponto de maior imagem e ponto de menor imagem, eu vou ter aqui um ponto de maior imagem, olhando nesse local aqui, eu não estou olhando no todo, olhando localmente aqui, eu posso concluir que esse menos 1 aqui vai me dar uma imagem máxima. Em algum lugar, a função deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. Do mesmo jeito que no mais 1, eu vou ter uma imagem mínima, olhando só aqui numa vizinhançazinha, né? Não só olhando do todo, não. Ou seja, tem um lugar aqui, ó, já que eu tenho decrescente e crescente, tem um lugar aqui onde a função vai assumir um valor mínimo. Esse aqui é chamado de ponto de mínimo local, esse aqui é chamado de ponto de máximo local. Se você quer um esboço do gráfico a partir dessa interpretação que nós fizemos aqui, você precisa talvez descobrir quanto que é a imagem do menos 1, né? Por exemplo, vamos lá na minha função lá, não é na f', não, na f. Vamos descobrir qual é a imagem do menos 1. A imagem do menos 1, troca o x por menos 1 aqui. Vai ficar menos 1 ao cubo, ó, menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1. Então vai ficar assim, menos 1, porque menos 1 ao cubo é menos 1, menos com menos dá mais, 3 vezes 1 dá 3, então deu 2 aqui, né? Menos 1 com mais 3 dá 2. Então a imagem do menos 1 deu 2. Vamos calcular a imagem do 1. A imagem do 1, eu vou tirar o x, vou colocar 1, e aí vai ficar assim, ó, a imagem do 1 vai ficar 1 elevado ao cubo, menos 3 vezes 1. Ou seja, vai ficar 1 menos 3, que dá menos 2. Com essas informações aqui e esse aspecto, eu tenho como fazer agora o esboço de uma função de terceiro grau. Esse é um caso, né? Você tem função de terceiro grau, ela não tem só uma cara. Ela pode ser assim, ela pode ser assim, ela pode ser só assim, ou ela pode ser assim. Salvo engano, nós vamos estar com esse tipo aqui. Mas você tem condições de concluir sobre qualquer outro tipo, apenas fazendo essa análise. Então vamos colocar aqui, vamos supor que o zero meu esteja aqui. Ó, zero meu está aqui. E vamos colocar aqui o mais 1, aqui o menos 1. E vamos supor que eu esteja com escala diferente, né? Vamos supor que aqui seja o 2 e aqui seja o menos 2. A escala do eixo Y e do eixo X aqui não estão iguais. Deixa eu pegar aqui o negocinho colorido. Aí, você olha para cá, a imagem do menos 1 dá 2. A imagem do menos 1 dá 2. Então eu tenho aqui o gráfico da função, o ponto do gráfico da função menos 1, 2. Eu tenho que no ponto 2, no ponto 1, aqui ó, quando x igual a 1, o y igual a menos 2. Então aqui eu tenho isso aqui acontecendo. E tenho que no 0 dá 0 também, né? Só você olhar aqui, que se você trocar o x por 0 aqui dá 0. E o que eu tenho aqui do lado esquerdo? Eu tenho uma função crescente. Ela cresce até aqui. Então do lado esquerdo eu vou ter um negócio mais ou menos assim. Ela vai crescer até... Olha, vai crescer, crescer, até chegar no ponto de abscissa menos 1. Do menos 1 até o mais 1, ela vai decrescer. Então ela vai fazer assim, vai fazer isso aqui, assim, ó. Aqui. Espera aí. Passa. Ela vai fazer assim.
Ficou muito tremido isso aqui, ó. E aí você pode falar assim, vem cá, mas como é que você sabe que esse negócio tem essa cara? Não podia ser assim, por exemplo? Não, mas aí tem mais um teste que nós vamos aprender a fazer ali, que vai mostrar a questão da concavidade, se é para baixo ou se é para cima. E nós veremos que ela tem a boca para baixo, a concavidade para baixo, para x menor do que 0. E para x maior do que 0 é com a boca para cima. Então eu já fiz essa parte aqui, ela é decrescente aqui, ó. Nesse intervalinho ela vai decrescer. E depois do 1 para frente ela vai crescer. Então está aqui nossa função de terceiro grau, aqui é o y, aqui é o x e aqui é o esboço do gráfico de y igual a x elevado ao cubo menos 3x. Sacou? Tem funções que não mudam, não tem crescente e decrescente, tem só crescente ou só decrescente. Quer ver só um exemplo? A função 1 sobre raiz de x, vai. Vamos pegar aqui. Olha só isso aqui, gente. Eu posso olhar para esse gráfico aqui e querer descobrir o seguinte: será que essa função, alguma vez na vida, ela vai... Porque eu poderia olhar perto do zero aqui, e perto do zero eu tenho essa informação. Olha, perto do zero ela tem essa cara aqui, né? Mas aí eu quero saber o seguinte, eu quero saber se em algum momento, lá na frente, isso aqui vai acontecer, ó. Sei lá, depois de 50 bilhões, de repente o comportamento muda. Aí eu quero saber, eu estou com essa dúvida aqui, eu quero saber se essa função vai fazer isso aqui. Se ela fizer isso aqui, veja bem que aqui ela está decrescendo, né? Então, se acontecer isso aqui, vai ter um momento aqui onde ela deixa de ser crescente e passa a ser crescente. Ok? A parábola mesmo, aquela parábola y igual a x ao quadrado. O gráfico da parábola é assim. Esse gráfico é o gráfico que você vê perto do zero. Mas quem garante para você que lá depois do x igual a 50 bilhões, eu não tenha acontecendo um negócio mais ou menos assim? Você só coloca os valores aqui até perto de 10. Quem é que garante para você que isso aqui não vai acontecer? O que vai garantir é o próximo resultado nosso, né? Que vai falar sobre concavidade. Então esse aqui é o último exercício. Eu já estou tentando aqui fazer uma ponte já para as coisas que nós veremos daqui a pouquinho. Mas vamos tentar responder essa primeira pergunta aqui. Será que em algum momento esse gráfico vai subir? É só você verificar o que acontece com a inclinação da reta tangente. Então você quer saber sobre o aspecto de ser crescente ou decrescente? Acha a derivada. A derivada disso aqui, por exemplo, ó, você tem que transformar isso aqui em uma potência para ficar mais fácil de derivar, né? Isso aqui na forma de potência é sempre x. É x elevado a menos meio. Este de baixo aqui fica x elevado a meio. Quando você inverte, fica x elevado a meio, menos meio. E aí o que você quer é derivar o x elevado a menos meio. Como é que eu derivo isso? Eu vou pegar esse menos meio aqui, vou descer, né? Aí vai ficar assim, menos 1 meio de x elevado a menos 1 meio, menos 1, né? Assim que deriva? Então, aí vai ficar menos 3 meios aqui, vai ficar menos 1 meio vezes x elevado a menos 3 meios. O que é x elevado a menos 3 meios? Você pode voltar a ele, o que era antes, né? E aí você vai ficar com isso aqui, ó, menos 1 meio, 1 sobre x elevado a mais 3 meios. X elevado a mais 3 meios vai ficar assim, ó. É raiz quadrada de x elevado ao cubo. Faltou menos 1 aqui. Agora olha para isso aqui. Eu preciso estudar o sinal disso. Veja, o x, você só faz sentido colocar x positivo aqui. Porque o domínio da função é o conjunto dos x, valor de x positivo. Não pode ser nem zero, nem negativo. Então, para um x positivo, isso aqui tem como dar outro sinal, senão um negativo? Não tem jeito, né, gente? Você precisaria ter isso aqui te dando como resultado um valor negativo. Já tem o negativo lá. Esse quociente aqui
ele é sempre negativo para todo x maior do que zero. Então, aquilo que eu tinha pensado aqui, será que não acontece isso? Não, não acontece. Será que lá depois dos 50 bilhões não vai acontecer um negocinho desse? Não, não vai. Porque o que eu tenho, a informação que eu tenho aqui é que a curva, ela é sempre decrescente. Ela nunca vai subir. Então, isso aqui não acontece. Ok? Então, essa função é um exemplo de uma função que é sempre decrescente e não é reta. Pode ser outras funções que são só decrescentes ou que são só crescentes e que não é necessariamente uma reta. Ok? Vamos então para o próximo. Termina aí, gente. Anotar aí. Deixa eu pegar uma água ali. Se ele desse só maior que zero, aí seria só crescente. Se existisse a possibilidade dele dar maior do que zero, menor do que zero, por exemplo, se aqui aparecesse um x menos 1, aí x menos 1, dependendo do valor de x, é positivo, dependendo é negativo. Aí teria lugar que teria lugar que ela é crescente, lugar que ela é decrescente. Esse aqui não, dá sempre negativo, então sempre vai ser decrescente. Professor, aí ali deu maior que zero. Então é crescente? Não, não é porque, e não é isso aqui não. Ela é decrescente. Você olha isso aqui, o sinal da derivada. Aqui eu estou dizendo qualquer que seja x positivo, que você colocar aqui, ó. Você colocando um x positivo, você vai encontrar uma derivada negativa. Se a derivada é negativa, a função é decrescente. Tá bom?